Tudo bem, pessoal? Continuando aqui com os conceitos preliminares na aula de Fundamentos da Informática, esse vídeo quer mostrar para vocês a diferença entre bits e bytes, quando eu vou usar um e quando eu vou usar outro, tá bom? Começando agora com bit. É bem importante que você saiba, que você lembre que bit é representado com a letra B minúscula, tá bom? Você pode achar, poxa, mas é óbvio, né? Bit começa com B, a letra B é o que eu vou usar. Só que é B minúsculo, tá bom? Quando eu vou falar de bit, eu estou falando usando o B minúsculo. Quando você lê em algum livro ou numa revista alguma coisa Bzinho, é o bit, tá bom? E tá, mas o que significa bit? Na verdade, verdadeira, bit já é um tipo de simplificação, tá? De duas palavras, que é o binary digit, que não te ajudou muito, talvez, né? A gente colocando aqui para o português acaba sabendo que é o dígito binário, que também não quer dizer muita coisa, mas se você parar para pensar, dígito como um número, né? E binário, aquele que só aceita duas possibilidades, aí já começa a fazer um pouco mais de sentido. Lá na aula de programação e algoritmo e em técnica de programação, a gente acaba tratando de alguns termos, por exemplo, o conceito de variável, e aí você sabe que variável é um local de memória que pode receber vários valores com o tempo, né? Valores, óbvio, variáveis. Um dígito binário, um espaço, vamos dizer que é binário, só vai aceitar dois valores que a gente já viu, é o 0 e o 1, certo? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas eu quis resgatar esse conceito de que bit é só uma simplificação de duas palavras, tá bom? Mas e o conceito? Como é que é isso? A gente pode definir o bit como a menor unidade computacional que pode ser armazenada ou transmitida. O que significa isso? Menor unidade computacional? Poxa, nada no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet é menor do que o bit. Tá? Quando a gente está falando aqui da computação tradicional, não é aquela que é a computação quântica, que já existe um ou outro projeto, um computador sendo desenvolvido, a gente está na computação normal, tá? Computação convencional, nada é menor do que o bit. Uma outra forma da gente falar isso é que o bit não é divisível, tá bom? O bit é indivisível. A gente não consegue ter meio bit, 2/3 de um bit ou coisa assim. É um bit ou nada. E é claro que a gente vai trabalhando com um conjunto desses bits, tá bom? Então, quando eu falo que é a menor unidade computacional, eu quero dizer que tudo dentro do seu computador é composto por um conjunto, geralmente bem grande, de vários pequenos bits, tá bom? O bit tem sempre o mesmo tamanho, mas um arquivo, por exemplo, uma foto pode conter diversos, milhares, milhões de bits, tá? E a gente vai usar esse conceito quando a gente quer falar de um tamanho de um arquivo, por exemplo, ou quando eu estou falando de uma transmissão de um arquivo, de um dado, de uma informação, de um ponto para o outro, tá? Quando há essa troca de dados, existe uma transmissão, a gente também fala que foi transmitido tantos bits por uma taxa de tempo, e ainda hoje a gente vai ver, tá? Olha só, ele só vai assumir dois valores, é o que eu tinha falado. Um dígito binário, tudo que é binário é 8 ou 80, é 0 ou 1. Lembra, ligado e desligado, presença de energia e ausência de energia. E assim é o bit, ele vai representar somente valores zeros e uns, ligados e desligados, e o conjunto deles, aí sim, vai compor uma foto, um vídeo, uma música e tudo que a gente usa nos computadores, tá bom? Esse é o bit. O byte, olha a diferença. Primeiro na escrita, né? O bit era só B-I-T, letra B minúscula, quando você quer deixar simplificado, quando você quer deixar ali uma sigla, tá? O byte já escreve um pouco diferente, é B-Y-T-E, e a sigla do byte é o B maiúsculo, tá bom? Cuidado com isso, byte eu represento com o B maiúsculo. E o que é o byte? É o conjunto de 8 bits. E é simples assim. Byte é simplesmente o conjunto de 8 bits, e bit você lembra que é aquela menor unidade computacional. Só que para alguns não é muito claro isso. Eu bato o olho aqui, conjunto de 8 bits, e não é muito claro. Pensa bem, num time de futebol, ele não é composto por 11, futebol de campo, né? 11 jogadores. A gente junta 11 pessoas e elas vão trabalhar em conjunto para fazer o gol. Isso é um time de futebol, é um conjunto de 11 pessoas. Considera, por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo, tá? Talvez mais palpável. Considera que cada bit é uma bolinha de gude, sabe? Aquelas bolinhas de gude de vidro. Considera que você tem um bit
para cada bolinha, ou vice-versa, né? Uma bolinha representa um bit. Olha essa foto aqui, ó. É como se fosse um saquinho. E quantas bolinhas de gude a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Byte é basicamente, se a gente fosse fazer por analogia com bolinhas de gude, seria eu pegar um saquinho, um compartimento, colocar 8 desses bits, no caso 8 bolinhas de gude, e aí eu chamo esse conjunto de byte. Eu não me importo agora mais só com aquela unidade, só com um ou outro bit. Eu simplesmente vou juntar num pacotinho, num conjunto, e chamar essa estrutura, esse conjunto de byte. Por quê? Porque fica mais fácil para mim, eu simplifico as coisas. O bit é realmente muito pequeno, agora o byte já é um conjunto um pouco maior, tá? Olha essa outra foto. Eu mostro aqui a mesma analogia aqui de bolinha de gude e essa embalagem. Essa daqui tem 3, 6, 9, 10 bolinhas de gude. A gente não tem um byte aqui, a gente tem 10 bits, tá bom? A gente até pode falar que é um byte e outros 2 bits, mas byte é o conjunto de 8 bits, que nem esse daqui, ó, é um conjuntinho. Aqui eu tenho mais do que 8 bits, então eu não vou chamar de byte também. Byte é 8, nada mais, nada menos, tá bom? E aí vem aqui algumas perguntas para vocês, para ver se você ficou atento até aqui, se você sabe identificar o que é um bit e um byte. Eu tenho aqui alguns números, algumas representações numéricas, que podem ser, por exemplo, tamanho de arquivo, que seja, tá bom? Ou então transmissão de dados. E se você quiser, você pausa um pouquinho esse vídeo para tentar responder antes o que é bit e o que é byte, e eu já vou responder agora, tá? Então, olha só, esse caso a gente tem 47 bits, este daqui está representando 66 bytes, certo? B maiúsculo. Esse daqui 256 bytes também. Aqui temos 500 kilobytes. Às vezes não é muito comum da gente ouvir kilobyte, a gente só fala kbyte. E vai ter um próximo vídeo para falar sobre essas grandezas, unidades de grandeza aqui em TI, que vai ser o próximo vídeo, que eu vou falar o que é o K, o M, G e assim por diante, tá? Mas aqui a gente tem 500 kilobytes, aqui a gente tem 30 megabits, existe isso de mega e o B pequeno, quilo e B pequeno, aqui também, né? 100 gigabits, existe isso e a gente vai tratar disso ainda agora, tá? No próximo slide. Quando, por um acaso, eu quero falar sobre armazenamento de dados, o tamanho de um arquivo, imagina o tamanho de uma foto, o tamanho de uma música, a capacidade de um dispositivo de armazenamento, por exemplo, HD, SSD, pendrive, aquele disquete bem antigo, eu vou trabalhar com o conceito de byte, tá? Então, quando eu quero falar, isso é uma convenção, tá, gente? A gente pode falar também usando bits, mas não é muito usual. Quando eu quero falar sobre o tamanho de um arquivo qualquer, foto, vídeo, música, ah, o jogo. E quando eu quero falar sobre capacidade de armazenamento de um dispositivo, eu vou falar que ele tem tantos bytes, tá bom? Então, quando eu estou falando de armazenamento, de tamanho, é o byte. E aqui eu tenho um exemplo, que é, por exemplo, 120 gigabytes. Esse pode ser o tamanho de um SSD, que é aquele dispositivo bem rápido que está sucedendo o HD, tá? Para armazenar seus dados, sistema operacional e assim por diante. Isso então eu vou usar o byte, olha o B maiúsculo. Agora, quando eu quero falar sobre transmissão de dados, velocidade de transmissão de dados via internet, via rede local, ou então entre dispositivos, por exemplo, está saindo um dado do seu computador e indo para um pendrive. Não é uma transmissão de dados, uma comunicação? Para essa aplicação, eu vou usar o conceito do bit, tá? Então é muito comum quando a gente vai fazer uma transmissão de um dado de um ponto a outro, falar que a velocidade dele é tantos kilobits, megabits, gigabits por segundo, certo? Então vamos revisar aqui. Quando eu estou falando sobre transmissão de dados, ou seja, algo está saindo de um ponto e indo para o outro, eu vou falar que eles estão transmitindo a tantos bits por segundo, por exemplo, tá? Olha aqui esse exemplo. Vamos supor que a comunicação de dados entre um ponto e outro numa rede está ocorrendo a essa taxa, a essa velocidade. Como é que eu leio essa sigla toda? 30 megabits, tá vendo? B minúsculo, por segundo. 30 megabits por segundo. Essa é a taxa de transferência entre um computador e outro, ou então entre o seu pendrive e o seu HD.
e assim por diante. Certo, gente? Então, esse é o conceito de bit e byte. Você aprendeu que bit é a menor unidade computacional que pode ser armazenada ou transmitida. Nada no seu computador é menor do que 1 bit. E o conjunto de 8 bits forma um byte, tá? E a gente vai usar byte quando a gente quer falar sobre armazenamento de arquivos, tamanho de arquivo, tamanho de um dispositivo de armazenamento. E a gente também pode falar que o bit é usado para transmissão de dados, velocidade, taxa de transferência, certo? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre unidades de grandezas, essa história de mega, giga, tera e assim por diante, tá? Até a próxima!